Bom dia! Um pouquinho menos de um minuto para a gente começar a live. Vamos testar aqui, ver se está tudo dando certo. E vamos ver se o som está bom. Está bom. Mais um pouquinho, pontualmente às 10 horas, a gente vai iniciar a live de hoje, que a gente vai falar sobre coragem. A Coragem para Liderar, da Super Brené Brown. A gente é fã dela, né? Vamos lá. Pontualmente 10 horas, sejam todos bem-vindos. Vamos falar hoje mais uma vez sobre coragem. Vira e mexe com vários autores diferentes, livros diferentes, com foco diferente. A gente fala sobre essa temática aqui, porque é preciso muita coragem para a gente enfrentar os desafios do nosso dia a dia, da nossa vida, seja na vida pessoal, na vida profissional. Então, a gente traz sim essa temática para vocês. Bom dia, meu bem, tá bom o som aí? Dá para ouvir bem? Bom dia, Fatinha. Em 2021, a gente já fez live do livro da Brené, é aquela Coragem de Ser Você Mesmo. Não tô com o livro aqui, acho que eu emprestei para alguém. E em 2022, a gente fez esse aqui, A Coragem de Ser Imperfeito. Foi uma live entrevista, se eu não me engano, foi com a Dani Miari, tá? Então, hoje nós vamos novamente falar sobre a coragem com a didática da Brené, que ela é maravilhosa. Ela traz no livro os exemplos, ideias, relatos, informações. Ela traz, assim, diálogos que aconteceram na empresa dela ou em empresas onde ela estava desenvolvendo seu trabalho, né, prestando consultoria. Então, vale sempre muito a pena ler, tá? Os livros da Brené, eu sou suspeita a falar, porque eu sou fã dela. Tem os TED também no YouTube, ela tem várias gravações e tem inclusive um filme que foi feito por ela também, né? Que ela que, através do livro dela, foi adaptada, A Coragem de Ser Imperfeito, se eu não me engano, e saiu então na versão filme, tá? É uma autora, escritora muito renomada, né? Doutora, professora e pesquisadora da Universidade de Houston, estuda coragem há mais de 20 anos e, junto com a coragem, a vulnerabilidade, vergonha e empatia. Na verdade, ela faz associações diretas dessas manifestações, vamos dizer assim, dessas condutas que a gente tem ou que a gente possa vir a ter, encontrar, conviver pessoas que tenham essas condições e a gente acaba, às vezes, sendo pego de surpresa. Então, ela fala muito sobre a relação da vulnerabilidade com a coragem em todos os 4 livros dela, são 4 best-sellers, já né, figuraram aí na lista dos New York Times, dos mais lidos durante muitos anos, né, no mundo todo. E ela fala o tempo todo dessa condição da vulnerabilidade, do quanto é importante a gente compreender esse contexto para que a gente possa atuar cada vez mais com coragem, porque a vulnerabilidade é uma realidade e não é sinal de fraqueza, não é um contexto mais negativo, é algo que a gente precisa aprender a lidar, entender como funciona e melhorar as nossas condutas, as nossas manifestações, as nossas intervenções, as nossas relações a partir desse contexto, muitas vezes vulnerável, onde a gente entra com a compreensão mais ampla do contexto e aí sim aplicando a coragem de se posicionar com mais assertividade, muitas vezes, com uma linguagem mais apropriada, com uma didática mais ajustada para determinados contextos, tá? Então, eu vou trazer aqui um livro, é um livro extenso, não é um livro rápido de ler em uma semana, tá? Eu tive aí alguns desafios para conseguir finalizar a leitura para fazer a live de você, né, para vocês. Bom dia, mãe, seja bem-vinda. Mas é um livro que vale a pena ler, tá? Mesmo que você demore 1 mês, 2 meses, comece a ler porque vale a pena e tem muita técnica,
muitos exemplos que ela traz que se aplicam, parece que ela está falando com a gente, ou a gente lembra de um contexto exatamente igual que aconteceu na nossa vida quando a gente lê o relato ou a explicação do exemplo que ela está dando. Tanto na vida pessoal dela, ela se expõe, fala do marido, dos filhos, da empresa, quanto na vida profissional, com os clientes, nas palestras, enfim, aonde é a área de atuação dela, tá? Não fiz sequência de capítulos, o livro ele é dividido em 3 partes, são vários capítulos, tem 270 e poucas páginas, mas eu segui a sequência lógica das informações assim como assim como está no livro, tá? Então, a lógica do pensamento, do desenvolvimento das ideias, segue a ordem dos capítulos. Então, vamos lá. Como que é já tá aqui na capa do livro, né? Coragem para liderar, e ela fala assim: trabalho duro, conversas difíceis, corações plenos. A liderança não tem a ver com cargos, status ou poder. Um líder é qualquer pessoa que se responsabiliza por reconhecer e desenvolver o potencial das pessoas e das suas ideias. Não, das suas ideias das pessoas, não do próprio líder. Não evitamos situações difíceis. Recorremos à vulnerabilidade porque sabemos que ela é necessária para alcançar bons resultados. Não considerar isso é viver numa realidade que não existe, tá? Não sei se vocês concordam comigo, com a Brené, porque eu concordo absolutamente com ela. Como podemos cultivar líderes mais corajosos e ousados e de que forma introduzir a coragem como valor em nossa cultura empresarial? Nesse livro, então, a nossa querida autora Brené Brown, especialista em coragem, vulnerabilidade, vergonha e empatia há mais de 20 anos, nos ensina que a coragem de ser vulnerável não se trata de vencer o poder ou perder. Se trata de ter a coragem de fazer algo quando não é possível prever ou controlar o resultado. Só com essa definição muda a história da nossa conversa, concorda? Então, assim, não é você fazer algo que você sabe o resultado, que você vai ter uma certa conduta assertiva e que o resultado vai ser esperado. Não. Coragem de ser vulnerável não se trata de ganhar ou perder, se trata de ter coragem de fazer algo quando quando não é possível e nem sempre é possível prever ou controlar o resultado. Se você optar pela coragem, sem dúvida alguma, vai conhecer o fracasso, a decepção, o revés e até a desilusão. É por isso que se trata de algo tão raro e cada vez mais raro. A coragem de pertencer a si mesmo como um pré-requisito para alcançar o pertencimento real, sem se preocupar a vida toda em como ser aceita, do jeito que você é, como você é, se as pessoas vão gostar de você ou não. Você não pode alcançar a coragem sem encarar a vulnerabilidade. Aceite a dificuldade. É tipo aquele ditado, né? Aceita que dói menos. Então a nossa realidade, ela é permeada por vulnerabilidades. As nossas relações, sejam elas pessoais, profissionais, de amizade, na faculdade, na escola, elas são vulneráveis. As pessoas têm dias bons e têm dias ruins e têm dias mais ou menos. Os resultados nem sempre são conforme os esperados e a gente precisa aprender a lidar com isso. Então, esse sim é um livro útil, prático e, como ela diz, sem papo furado sobre o que é necessário para se tornar um líder ousado. Estudar liderança é muito mais fácil do que liderar realmente. A prática ela é sempre mais difícil que a teoria, a gente sabe disso. Brené quer viver num mundo com líderes mais corajosos e mais ousados. É necessário. Questão de praticamente sobrevivência isso. E aí ela fala assim: a minha definição de líder é qualquer um que assuma a responsabilidade de encontrar potencial em pessoas e processos e que tenha a coragem de desenvolver esse potencial. Então, de novo, né, fazendo uma analogia, encontrar o potencial seria a teoria e a prática é desenvolver esse potencial. Então, fazer a coisa acontecer, conseguir desenvolver essas pessoas, conseguir desenvolver essas informações, esses processos, de modo que fique mais fácil, que facilite o trabalho, né, da nossa equipe, do nosso time,
mas considerando sempre os ajustes que têm que ser feitos, as vulnerabilidades que vêm tanto dos contextos, mas principalmente das relações, tá bem? Bom dia, Paulinha, seja bem-vinda, bom te ver aqui com a gente. Precisamos desesperadamente de mais líderes comprometidos com uma liderança corajosa e plena e com a autoconsciência suficiente para comandar com o coração, em vez de líderes ultrapassados que comandam à base de mágoa e medo. E aqui eu faço um parênteses porque a Brené fala muito durante este livro especificamente, mas como eu já li os outros, sei que ela é uma forma dela lidar. Ela fala muito dessa condição com o coração. E é importante que a gente saiba que quando ela fala até do coração pleno, de liderar com o coração, ela não está falando para a gente liderar com as emoções. Ao contrário, ela pede que a gente seja mais humano, que a gente seja mais sensível, sim, mas não, mas que a gente abra a mão daquela conduta do medo, do sofrimento, da mágoa, do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então é essa relação que ela faz quando ela fala do coração. Não é para abrir mão da racionalidade, da maturidade, do pensamento crítico. Ao contrário, ela instiga a isso, né? Até porque ela sabe que nós sabemos também que se a gente abrir mão da nossa racionalidade, a tendência é as coisas terem resultados não tão assertivos assim e muitas vezes até muito ruim. A autora traz então, já no início da obra, 10 comportamentos e questões culturais que os líderes identificaram ser obstáculos em organizações no mundo todo. Então, dentro do compilado que ela faz das empresas onde ela atuou, e ela já atuou em grandes empresas, tá? Desde empresa de contabilidade, consultoria, comércio, até Google, Walmart, grandes empresas mesmo, empresas mundialmente conhecidas, Shell, né? Então, assim, ela cita aqui, são várias situações, e aí ela faz esse compilado. Então, ela traz aqui os 10 obstáculos para começar, já de largada, para a gente entender por que é necessário a gente desenvolver a coragem para liderar. E os 10 obstáculos são: evitar conversas difíceis, até mesmo dar feedbacks honestos e produtivos. Então, muitos líderes fogem, né, do problema, querem deixar o tempo resolver. O tempo, sim, é nosso aliado, né, nas condutas de situações mais críticas, mas não é fugindo do problema, não é evitando conversas difíceis que a gente vai conseguir dar o melhor encaminhamento para isso. É preciso encarar essa realidade. E um bom líder é ele que tem que assumir as rédeas da situação, da negociação, da mediação dos possíveis conflitos que possam estar acontecendo ali e que exigem conversas difíceis. E nem sempre tem um conflito por trás, tá? Às vezes uma conversa difícil é uma tomada de decisão que precisa ser feita para duas coisas positivas, né? Para duas situações grandiosas, para dois grandes resultados, tá? E a gente precisa aprender a encarar isso nos dois contextos, seja ele favorável ou não, tá bom? Segunda comportamento aí que, né, foi identificado como obstáculo nas organizações. Não dedicamos tempo sendo proativos e lidando com os medos e sentimentos, mas sim a gente gasta um tempo excessivo gerenciando comportamentos problemáticos. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, porque ela tem todo um capítulo que ela fala sobre esse contexto, que às vezes a gente foge de enfrentar, né, essa condição mais difícil de falar dos nossos medos, dos nossos sentimentos, e aí a gente acaba criando situações mais desafiadoras e mais problemáticas, e a gente perde mais tempo resolvendo essas situações do que se a gente tivesse enfrentado esse contexto anteriormente. Terceira, temos confiança reduzida devido à falta de vínculo e empatia. A gente não se coloca no lugar do outro, a gente não ouve o outro. A gente também vai aprofundar muitas dessas questões que ela traz aqui nessa listagem de 10 comportamentos, 10 obstáculos, né, para uma liderança corajosa. Quarto, não assumimos riscos inteligentes, nem criamos ou compartilhamos ideias ousadas para atender às demandas em constante evolução. Quinto,
Eu vou falando assim rapidinho, porque se eu parar para cada um deles, vocês já sabem, né? O tempo vai me engolir, eu não vou conseguir finalizar. Quinto, ficamos empacados e limitados por contratempos, decepções e fracassos. Gastamos muito tempo e desperdiçamos muita energia acalmando as pessoas que questionam a sua contribuição e o seu valor. Sexto, a vergonha e culpabilização demais. Responsabilidade e aprendizado de menos. A gente precisa inverter essa equação. Sétimo, pessoas se esquivam de conversas triviais sobre diversidade e inclusão por medo de fazerem ou dizerem algo errado ou de estarem erradas. Elas precisam ter segurança no ambiente, na liderança, nos próprios companheiros, na horizontalidade para poder se manifestar da melhor forma ou da forma mais autêntica, mais sincera e mais honesta possível. Oitavo, quando algo dá errado, indivíduos e equipes agem com pressa e adotam soluções ineficazes ou insustentáveis, em vez de identificar e solucionar o problema. Às vezes você perde mais tempo, né, identificando e organizando, planejando a melhor forma de solucionar esse problema, mas aí quando vai para a solução, as coisas acontecem com mais assertividade. Quando corrigimos a coisa errada, pelo motivo errado, os mesmos problemas continuam surgindo. Eu adoro essa frase, tá? Então não adianta dar qualquer solução para se livrar do problema. É preciso enfrentar esse problema e ver o que realmente precisa ser corrigido naquele contexto. 9. Valores organizacionais fracos e comportamentos que não podem ser ensinados, mensurados e avaliados. Então aí entra bastante aquela condição do processo que ela fala, né? 10º, cultura de perfeccionismo e medo, que impede as pessoas de aprender a crescer. Aprender e crescer. Aprender e crescer e aprender a crescer também, né? Então a gente não pode ter uma cultura onde as pessoas têm que ser perfeitas e não pode errar. É através do erro que a gente aprimora, que a gente melhora, que a gente conquista os nossos resultados. Coragem e medo não são sentimentos que se excluem mutuamente. Nos sentimos vulneráveis. Uma grande parte do tempo nós nos sentimos vulneráveis. Quando estamos divididos entre medo e o chamado à coragem, precisamos de linguagem, habilidades, ferramentas e práticas cotidianas que nos ajudam a passar pelo confronto, que nos auxiliam neste enfrentamento. A palavra confronto se tornou mais do que um jeito estranho de dizer: vamos ter uma conversa franca, mesmo que seja difícil. Um confronto é uma discussão, uma conversa ou uma reunião definida pelo compromisso de abraçar a vulnerabilidade, se manter curioso e generoso, persistir no processo de identificação e solução dos problemas. Olha como a ressignificação do confronto ameniza ou facilita o nosso enfrentamento ou a nossa abertura, o nosso abertismo ao próprio confronto. Então, quando a gente para de encarar o confronto, né, como uma briga, como uma guerra, como um contra o outro, e a gente entende que o confronto é uma discussão, uma conversa, uma reunião, um enfrentamento em função de um compromisso que todos têm de querer resolver, de entrar com essa condição de ouvir o outro, da curiosidade, da escuta e da generosidade, a gente acaba identificando melhor, compreendendo melhor e solucionando melhor os problemas que envolvem aquele contexto. E aí, a Brené cita a psicóloga Harriet Lerner, acho que é assim que fala o nome dela, que essa psicóloga teve lá alguns estudos relacionados a essa condição da vulnerabilidade, da coragem, e ela fala assim: precisamos ouvir com o mesmo entusiasmo com que desejamos ser ouvidos. Então, tratar o outro como gostaríamos de ser tratado, isso já é uma máxima antiga dos relacionamentos. Devemos servir ao trabalho e devemos servir uns aos outros, não aos nossos egos. Então a gente precisa estar aberto e ressignificar esse contexto, principalmente nos contextos ou nas condições de liderança, onde nós somos os líderes,
onde nós somos o exemplo a ser seguido, onde nós muitas vezes somos demonstramos, né, assinalamos, sinalizamos o foco a ser seguido pelo nosso time, pela nossa equipe. A coragem é então uma combinação de 4 grupos de habilidades que podem ser ensinados, observados e mensurados. Primeiro grupo, encarar a vulnerabilidade. Segundo grupo, viver de acordo com os nossos valores. Terceiro grupo, desafiar a confiança. Quarto grupo, a aprender a crescer. Não preciso falar que ela destina uma grande parte aprofundando, né, cada um desses grupos de habilidades para desenvolver a coragem, que a gente não vai fazer isso aqui em blocos, mas que a gente vai falar sobre esses 4 blocos, sobre esses 4 grupos de habilidades no decorrer da live, porque a gente tira alguns contextos que ela traz no livro no aprofundamento de cada um desses 4 grupos. Então, sim, de novo, vale muito a pena você ter o livro em mãos para poder estudar, pesquisar, tirar ideias, ver formas diferentes de falar a mesma coisa, de enfrentar esses contextos vulneráveis com muita coragem para buscar ser mais assertivos e ter os resultados esperados, não para você, mas para a sua equipe, para o seu trabalho, para a sua empresa, para o seu negócio, e inevitavelmente isso vai refletir nas suas conquistas também. A principal habilidade no desenvolvimento da coragem é a disposição e a capacidade de confrontar a vulnerabilidade. Então, esse primeiro grupo, encarar a vulnerabilidade, é a principal condição para a gente desenvolver a nossa coragem, tá? A nossa conduta corajosa em qualquer contexto que a gente esteja se manifestando na nossa vida, nos contextos pessoais, profissionais e, como é o intuito do livro, principalmente nos contextos de liderança. Autoconsciência e amor próprio são importantes. Nós somos a nossa forma de liderar. Ela fala isso em diversos momentos durante o livro, inclusive usando a mesma fala. Autoconsciência e amor próprio são importantes. Nós somos a nossa forma de liderar. Sentir medo não é o obstáculo. O verdadeiro obstáculo é o modo como reagimos ao nosso medo. Os pensamentos, as emoções e os comportamentos que usamos para nos proteger quando não estamos dispostos e nem somos capazes de encarar a vulnerabilidade. É muitas vezes aí que os nossos problemas se iniciam ou pioram. A coragem é algo contagiante, assim como a alegria. A coragem é contagiante. Precisamos criar uma cultura em que as pessoas se sintam seguras, em que as pessoas se sintam notadas, em que as pessoas se sintam ouvidas e principalmente em que as pessoas se sintam respeitadas. Cuidado e vínculo são requisitos indispensáveis para os relacionamentos produtivos e plenos. Ao entendermos que comprometer-se com o cuidado e com o vínculo é o mínimo necessário, precisamos de muita coragem para reconhecer quando não conseguimos atender plenamente as pessoas que lideramos. E aí, gente, no processo de liderança, eu gostaria de ampliar, não só para a nossa liderança profissional, mas às vezes para a nossa liderança de qualquer grupo que a gente esteja se manifestando. Na família, em casa, no casal, com os filhos, com os amigos, aonde quer que a gente tenha palavra, que a gente possa se manifestar, que essa manifestação seja corajosa, que essa manifestação seja, né, enfrentando as vulnerabilidades e que essa manifestação seja autêntica, tá? Eu tenho aqui atrás, tirei, tá os hábitos atômicos, mas estava aqui, tá aqui fácil de ver, o livro Felicidade Autêntica. A gente já fez live desse livro também, do Martin Seligman, e vale a pena a gente estudar cada vez mais e aprofundar o processo de autenticidade. A gente está sedento de autenticidade, de honestidade, de sinceridade, cada vez mais no mundo, aonde a gente esteja se manifestando, nas nossas relações pessoais. A gente tem sido ensinado a usar muitas máscaras sociais, máscaras profissionais,
máscaras para ser aceito, máscaras de pertencimento, e a gente precisa voltar a ser, a nos manifestarmos como a gente realmente é. A gente precisa ser quem a gente realmente é. A gente precisa abrir mão, jogar fora esse monte de máscara e a gente precisa se manifestar. Sim, adequando o nosso comportamento a cada contexto, mas sendo quem a gente realmente é, tá? Voltando aqui para as falas da Brené, vulnerabilidade é o sentimento que experimentamos durante os períodos de incerteza, de instabilidade e de exposição emocional. De novo, não é sobre ganhar ou perder. É ter coragem de agir quando não se pode controlar o resultado. As expectativas que envolvem vulnerabilidade são fáceis? Não, não são fáceis. Elas podem nos deixar ansiosos e inseguros? Sim, quase sempre. Provavelmente vão deixar a gente ansiosos, né? Vão nos deixar ansiosos e inseguros. Bom dia, Rô, seja bem-vindo. Elas fazem com que queiramos nos proteger? Sempre também. Viver essas expectativas com plenitude, sem uma armadura, requer coragem? Sem dúvida, requer muita coragem. É por isso que eu estou motivando, tentando incentivar vocês a lerem este livro, a estudarem este livro. Bom dia, Fernanda, seja muito bem-vindo. Existem milhões de pessoas no mundo atualmente ocupadas sem coragem para tomar decisões e atitudes que as expõem, mas que gastarão toda a sua energia oferecendo conselhos e julgando aqueles que ousam. Então aqui eu não trouxe na live, mas ela fala muito no livro nas pessoas que estão assistindo da arquibancada e nas pessoas que não têm nada a oferecer. Ela chama de arquibancada barata, é o que ela fala, né, como ela traz aqui no livro. Então são pessoas que estão sempre dando palpite, que estão dando opiniões, que estão sugerindo você fazer isso, aquilo, mas que não levanta da cadeira, tá? Que não toma uma atitude, que tá sempre querendo ver, muitas vezes até o cerco pegar fogo, como diz o ditado, mas assistir a coisa acontecer sem se posicionar. Quando você pergunta para aquela pessoa o que ela faria se ela estivesse no seu lugar, ela dá um monte de opinião, mas ela nunca vai estar no seu lugar, porque ela não se enfrenta, ela não se expõe, ela não se posiciona, ela não tem coragem. E aí a Brené fala que esse tipo de pessoa, ela não quer ouvir opinião, ela não quer saber, ela não quer perder tempo com ela. Às vezes a Brené é até meio ríspida aqui, a forma como ela fala. Você que vai ler o livro depois me conta se você concorda comigo ou não. Brené diz então que não está interessada no que esse tipo de gente tem a dizer. Ela fala assim: se você está criticando sem se colocar em risco, não estou interessada no que tem a dizer. Precisamos evitar esse tipo de feedback e saber de quem são as opiniões a seu respeito que realmente importam. Então você precisa ter esse filtro. No livro ela ensina a técnica do quadradinho, das pessoas que cabem ali no papelzinho de acho que 2,5 por 2,5 ou 5 por 5. É um papel pequeno para caberem exatamente poucas pessoas, tá? E aí ela continua. E mesmo que esse feedback seja muito difícil de ouvir, aí sim, das pessoas que nós selecionamos, que realmente importa, que a gente sabe que quer nos ajudar, nós devemos sim escutá-lo e levá-lo em consideração até aprendermos a lição, até enfrentarmos e conseguirmos o resultado que nós queremos. Não se agarre a comentários dolorosos e não se apegue a eles. Pare de ouvir opiniões de pessoas sentadas nas arquibancadas baratas. Passe a escolher, a selecionar de quem de quem são as pessoas que você está disposta a ouvir os feedbacks, quem realmente importa. Não se agarre aos comentários dolorosos e não se apegue a eles. O que quer que você faça, não traga o ódio para o seu coração. Bom dia, Rê, seja bem-vinda. Tava com saudade de você, bom ter você aqui com a gente. Então, olha esse recado. O que quer que você faça, não traga o ódio para o seu coração.
não entre na onda. E aí a Brené continua: a crueldade é vulgar, fácil e insignificante. Ela não merece a sua energia ou seu esforço. Quando a gente entra nessa onda da crueldade, em troca de proteção, nós fechamos o nosso coração para tudo e para todos, não apenas para a dor, mas também para o amor. E amar, assim como a coragem, é ser vulnerável. Então você precisa se abrir para isso, tá? Não se feche para isso. E aí ela traz, a gente vai descrever aqui rapidamente também os 6 mitos da vulnerabilidade. 6 mitos, 6 mentiras, 6 invenções sociais da vulnerabilidade. O primeiro deles é que a vulnerabilidade é fraqueza. Não é, isso não é verdade. É preciso muita coragem para agir frente às vulnerabilidades. E aí no livro, né, não só nessa parte, que ela aprofunda também, mas durante todo o livro, a Brené explica por que isso é um mito. Segundo mito, vulnerabilidade não é para mim. Sabe por que que é? Porque não é possível evitá-las. Todos nós somos vulneráveis. Ou a gente aprende a lidar com a vulnerabilidade, ou a vulnerabilidade vai nos engolir e vai lidar com a gente. Aí é aquela história da agenda que eu já falei aqui em outras lives, né? Se você não tem uma agenda, você cumpre a agenda de alguém, tá? Então vale a pena também lembrar disso. Sim, a vulnerabilidade é para você. E se você não está aprendendo a lidar com ela, ela está te engolindo, provavelmente. Terceiro mito, né, da vulnerabilidade. Eu consigo sozinho. Isso é impossível. Biologicamente, nós somos programados para ter vínculos. A gente precisa um dos outros, tá? O tempo todo, desde a nossa sobrevivência, daquilo que a gente come, das nossas necessidades físicas, biológicas, até as nossas grandes conquistas profissionais, idealizadas, o sonho de escrever um livro, o sonho de fazer um bom curso, de ser um bom professor, de ser um bom mentor, de ser uma boa profissional, enfim. A gente precisa de gente o tempo todo. Quarto mito da vulnerabilidade. Você pode se livrar da incerteza e do desconforto da vulnerabilidade. Isso também não é possível. Quinto, a confiança vem antes da vulnerabilidade. Segundo a Brené, elas crescem juntos. A confiança não vem antes da vulnerabilidade, elas caminham juntos. E a confiança é fundamental. Inclusive, para a vivência, para esse enfrentamento, para essa aprendizagem em relação às vulnerabilidades nossas e do nosso contexto, do nosso entorno, das pessoas e dos outros, tá? A gente precisa, vamos falar um pouquinho mais também daqui a pouco sobre confiança. E o último mito, vulnerabilidade à exposição. E aí a Brené faz uma pergunta que eu gostei bastante, né? Ela fala assim: o que não é? O que não é exposição? Quando você se manifesta, quando você conversa, quando você tá feliz, quando você tá triste, quando você vai no cinema, quando você vai fazer compras, quando você vai trabalhar, quando você tá no trânsito, em que momento você não tá se expondo? Não é possível. A gente se expõe o tempo todo, né? E aí, de novo, o meu convite é para que essa exposição seja cada vez mais autêntica, cada vez mais sincera, que você assuma quem você é, com todos os seus defeitos, com todas as suas vulnerabilidades e com todos os seus talentos, com todas as suas qualidades e com toda a sua coragem. Aprender a encarar essa emoção, a vulnerabilidade, e entender como ela guia os nossos pensamentos e comportamentos para que continuemos alinhados com os nossos valores e vivamos de acordo com a nossa integridade. A confiança é conquistada nos momentos mais simples, por meio de atitudes como prestar atenção, escutar e cultivar gestos de preocupação e vínculos genuínos. E aí, então, nesse caminhar junto, né, de vulnerabilidade, confiança, a gente não adquire confiança frente a um grande problema. Frente aos grandes problemas, a gente fortalece a nossa confiança, a gente fortalece os nossos vínculos. Mas esses vínculos, essa confiança, ela é criada no dia a dia.
nas pequenas ações, na atenção que você dá ao outro, no quanto você cultiva esses gestos de preocupação e vínculos genuínos, conforme a Brené traz para a gente. Em qualquer interação, existe a possibilidade de se conectar ou de se afastar. Se sempre escolhemos nos afastar, a confiança vai se deteriorando no relacionamento bem aos poucos, bem lentamente. A confiança é o acúmulo e a sobreposição dos pequenos momentos e da vulnerabilidade recíproca ao longo do tempo. A confiança e a vulnerabilidade crescem juntas, e trair uma delas é o mesmo que destruir as duas. Devemos sempre deixar a nossa intenção bem clara, entender os limites da vulnerabilidade no contexto de funções e relacionamentos e estabelecer limites. Estabelecer limites é deixar claro o que é permitido e o que não é permitido, e por que é permitido e por que não é permitido. A vulnerabilidade sem limites não é vulnerabilidade, é confissão, manipulação, desespero ou choque e espanto, mas não é vulnerabilidade. Então, isso é extremamente importante. A gente ter esses limites estabelecidos nas nossas relações é primordial. E é o que vai fortalecer, na maioria das vezes, as nossas próprias relações. Temos que pensar em por que estamos revelando algo e, igualmente importante, para quem estamos revelando algo. E aí a pergunta que ela traz para ajudar a gente a pensar, ela traz várias outras, aqui eu coloquei aqui, essa exposição é produtiva e apropriada? Às vezes a gente se expõe num contexto totalmente inadequado. Quer dizer que a gente não precisa se expor, não pode se expor? Não, quer dizer que a gente precisa do melhor momento para se expor. A gente precisa das pessoas abertas num contexto adequado para essa exposição. E muitas vezes a gente precisa sim abrir mão da nossa exposição em função do melhor para aquele momento e para todos os envolvidos naquele contexto. Sentir é ser vulnerável. Vulnerabilidade é o cerne de todas as emoções, não só das emoções difíceis. A vulnerabilidade, por definição, ela é neutra, né? É na vulnerabilidade que nascem o amor, o pertencimento e a alegria. A capacidade de se adaptar a mudanças, as conversas difíceis, os feedbacks, a resolução de problemas, a tomada de decisões éticas, decisões críticas, o reconhecimento, a resiliência e todas as outras habilidades que formam a base da liderança ousada nascem da vulnerabilidade. Então, se você está fugindo disso, eu te convido hoje a começar a pensar mais e a pensar melhor sobre esse assunto, sobre a vulnerabilidade em si, que inevitavelmente vai te levar ao desenvolvimento da coragem. E aí ela fala da transparência. E ela fala esta frase várias vezes também no livro, que eu gosto muito. Bom dia, Mônica, seja bem-vinda. Transparência é gentileza. Falta de transparência é indelicadeza. Eu adoro essa frase dela. A maioria de nós evita a transparência com a desculpa de que assim estamos sendo gentis, quando na verdade estamos sendo indelicados e injustos. Não sermos verdadeiros é injusto com as pessoas que convivem com a gente. Falar meias verdades, ao jeito que a Brené fala, por isso que eu falo que às vezes ela é durona, né? Aqui é uma frase igualzinho tá no livro. Falar meias verdades ou qualquer conversa fiada para que os outros se sintam melhor é indelicado. Falar sobre as pessoas e não com as pessoas é indelicado. Temos medo de admitir que não sabemos fazer certas coisas que todos sabem. Não queremos revelar que quando temos medo, tomamos decisões ruins e nos sentimos empacados e assustados, frequentemente cansados e solitários. Sendo uma equipe de liderança, precisamos que todos compreendam todas as peças em movimento.
O pensamento binário é muito perigoso, pois ao segui-lo não aproveitamos a plenitude das pessoas. O que é o pensamento binário? Aquele certo ou errado, bom ou mal, pode ou não pode. Então, os extremos, né, que é o meu entendimento do que ela chama de pensamento binário, no livro ela traz alguns exemplos, é muito perigoso. Precisamos de disciplina para confrontar os fatos mais brutais da nossa realidade atual, sejam elas quais forem. Precisamos assumir a responsabilidade tanto para sonhar quanto por confrontar esses sonhos com a realidade dos fatos. Precisamos aprender a ter consciência dos comportamentos que o medo nos leva a ter. Aprender a pedir precisamos então, né? Aprender a pedir desculpas e demonstrar o arrependimento com uma mudança de comportamento sempre que necessário. A desculpa e o arrependimento sem mudança de comportamento é falácia, é da boca para fora. Então, não peça. Se você realmente não se arrependeu, se você realmente acha que não precisa se desculpar, não se desculpe. Seja verdadeiro em relação a isso. Embora alguns líderes considerem pedir desculpas um sinal de fraqueza, nós ensinamos que se trata de uma habilidade e encaramos a vontade de pedir desculpas e corrigir erros como um ato de liderança corajosa. Avaliar a nossa responsabilidade também é algo fundamental no processo de confronto, pois você enfrenta os seus medos para encontrar o poder e a sabedoria de servir aos outros. Sempre é sobre os outros, não é sobre você. Segundo Brené, um dos aprendizados mais úteis é a importância de usar a linguagem certa para dizer coisas difíceis e abordar assuntos complicados. Sem dúvida, acredito que, como líderes, todos nós queremos fazer a coisa certa, mas nem sempre temos a capacidade ou a experiência para cuidar de uma pessoa do jeito que ela precisa. Então, a gente precisa se especializar nessas habilidades, na vulnerabilidade, em compreender o outro, escutar o outro, na melhor forma de falar, no momento adequado para expor uma situação mais difícil. Às vezes a gente não tem tempo, a gente precisa aprender a lidar contra o tempo quando necessário. Enfim, várias outras habilidades que a liderança tem que desenvolver. Precisamos ter conversas difíceis mesmo quando não estamos prontos. As palavras que usamos importam muito. Precisamos desenvolver a liderança com compaixão, gentileza, pertencimento e amor. E aí eu diria, né, a gente precisa, junto com essa condição aí da forma de se manifestar, da importância das palavras, de como, né, direcionar uma conversa difícil, mesmo se a gente não estiver pronto, o que eu daria de dica para vocês? A condição de você avaliar, reavaliar, quantas vezes forem necessárias, qual é a sua verdadeira intenção. Se você precisa colocar, né, se posicionar num contexto difícil, qualifique a sua intenção, tá? Por pior que seja o resultado, por mais mal-estar que aquele momento possa causar, né, momentaneamente dentro daquele contexto, se a sua intenção, se a sua verdadeira intenção é resolver aquela questão, é ajudar todos os envolvidos e não apenas querer ter razão, e não apenas querer que a sua vontade prevaleça, e não apenas querer estar certa, se a sua intenção realmente está qualificada, tenha certeza de que os resultados melhores acontecerão. Mesmo que seja um momento de dificuldade, de mal-estar, aquilo tende a fortalecer o grupo, a união, as pessoas, aquele contexto, tá? Às vezes espirra, saem coisas realmente difíceis, às vezes a gente perde pessoas, às vezes a gente perde oportunidades, mas mesmo assim, com a intenção qualificada, depois, a hora que a coisa passa, você vai entender e compreender que realmente foi a melhor condição, a melhor coisa que deveria ou que poderia ter acontecido. Os líderes precisam dedicar uma quantidade razoável, né, de tempo para lidar com medos e sentimentos, ou vão desperdiçar uma quantidade exorbitante de tempo tentando gerenciar comportamentos ineficientes e improdutivos. De novo, a mesma fala.
Calcule o custo que a desconfiança e a desconexão têm para você em termos de produtividade, desempenho e engajamento. Se você é líder, você já deve ter parado para pensar em algum momento quanto custa uma pessoa insatisfeita, infeliz, desconfiada e insegura na sua equipe. Precisamos criar ambientes seguros para nossa equipe. Em ambientes psicologicamente seguros, as pessoas acreditam que, se elas cometem um erro, os outros não vão puni-las ou pensar mal delas por isso. Quando as pessoas começarem a falar, escute. Escute de verdade. Isso ajuda a criar ambientes psicologicamente seguros. Não formule uma resposta enquanto elas estão falando. Apenas escute e dê bastante espaço para que essa pessoa possa falar. Quando estamos em confrontos difíceis, não podemos nos responsabilizar pelas emoções dos outros. Eles têm o direito de ficar chateados, tristes, surpresos ou exaltados. Mas se o comportamento deles não for razoável, precisamos estabelecer limites. E aí, olha só, são 3 frases que ela fala aqui, que ela dá como exemplos para esses contextos e que eu adorei. Vou tentar passar a usar agora na minha vida. Então, vou começar de novo para ficar bem claro o exemplo, tá? Quando estamos em confrontos difíceis, não podemos nos responsabilizar pelas emoções dos outros. Eles têm o direito de ficar chateados, tristes, surpresos ou exaltados. Mas, se o comportamento deles não for razoável, precisamos estabelecer limites. Então, quais são esses limites? Sei que esta é uma conversa difícil. É comum ficar irritado. Gritar não é comum. Então, não permita que as pessoas gritem porque elas estão chateadas, tristes, revoltadas. Elas têm o direito de sentir tudo isso, mas não têm o direito de maltratar os outros, de desrespeitarem os outros. Sei que estamos cansados e estressados. A reunião está sendo longa. É comum se sentir frustrado. Interromper as pessoas e revirar os olhos não é aceitável. Estabeleça esses limites. Entendo, outro exemplo, né? O último exemplo sobre esse contexto. Entendo a exaltação com opiniões e ideias diferentes. É comum se sentir assim. Comentários passivo-agressivos não são aceitáveis. Quando um confronto se torna improdutivo, peça um intervalo. Isso nos leva a tomar decisões melhores. Às vezes, gente, se o negócio tá ali, a briga, o pessoal tá exaltado, os comportamentos não aceitáveis estão acontecendo, são recorrentes, a melhor coisa a se fazer é dar um break. Vamos tomar um café, vamos arejar um pouco, respirar outros ares, para depois, com a cabeça melhor, a gente voltar, né, e retomar a questão para os melhores encaminhamentos. Aqueles dispostos a encarar a vulnerabilidade, viver de acordo com os próprios valores, construir confiança e aprender a reiniciar, não serão ameaçados pela ascensão das máquinas, pois farão parte da ascensão dos líderes audaciosos, plenos e íntegros. A plenitude tem a ver com a integração. Precisamos integrar os nossos pensamentos com os nossos sentimentos e os nossos comportamentos. Integrar vem do latim integrare, tornar inteiro. Precisamos desesperadamente, necessariamente, cada vez mais estarmos inteiros. Sem nossa compreensão ou nosso consentimento, as decisões que tomamos e o nosso comportamento passam a ser guiadas exclusivamente pelas emoções, enquanto o raciocínio se encontra amordaçado e trancado em algum lugar. Não podemos deixar com que isso aconteça. Devemos desenvolver o pensamento crítico e tomar as melhores decisões através de experiências poderosas de empatia, compaixão, autocompaixão e resiliência. Precisamos demonstrar e encorajar o empenho saudável, a empatia e a autocompaixão com as nossas equipes. Devemos ser exemplos vivos do que é possível ser feito. Não tem jeito se você está numa posição de liderança, independente do cargo que você ocupa na empresa, se você é líder de uma equipe, de um time, de 2 pessoas, de uma pessoa,
você deve ser exemplo. Praticar a gratidão e comemorar feitos e vitórias. Incorporar e praticar a gratidão muda tudo. Bom dia, Ju, seja bem-vinda. É se permitir o prazer da realização, do amor ou da alegria. Sentir de verdade, desfrutar o momento e a oportunidade com que as conquistas corajosas acontecem. Estabeleça limites e encontre o conforto verdadeiro. Nós merecemos conforto de verdade e precisamos ter clareza do que realmente importa. Não é o que você faz, mas o motivo por trás das suas ações que faz a diferença. Ó a intenção que eu falei ainda há pouco, tá? Não é o que você faz, mas o motivo por trás das suas ações que faz a diferença. Todos nós precisamos de pertencimento. Todos nós precisamos de amor. E nenhum dos dois é possível sem vulnerabilidade e sem integração. Portanto, vamos praticar a integração. Integrar é reunir todas as nossas partes. Sermos transparentes de verdade, enxergando o mundo com clareza e permitindo que o mundo olhe para dentro de nós. Sermos forte e gentil na mesma medida. Precisamos desenvolver a confiança e os limites necessários, nos mantermos vulneráveis e continuarmos curiosos. Não ceder às bobagens que nos reduz. Devemos transformar a nossa vontade de estar certo para a vontade de fazer bem feito. Demonstrar transparência, gentileza e esperança. E aí ela faz um aprofundamento na parte da esperança, que não é sonhar com algo impossível. Ela traz esperança como a condição de ter clareza, ter foco, saber o direcionamento, planejar o caminho a ser seguido e entrar nesse caminho, agir para que aquilo aconteça. Objetivo, planejamento e ação. Praticar a coragem, devemos, praticar a coragem de dizer o que pensa e fazer valer o que você diz. Sim, a sua palavra tem um peso e você precisa se lembrar disso o tempo todo. Como um bom líder, recompense a transparência, a gentileza e o diálogo verdadeiro e ensine a esperança em contrapartida. A discussão franca e sincera, na qual todos se sentem livres para dar sugestões e contribuir, estimula a criatividade. Ajuda, inclusive, a buscar soluções antes impensadas. Expressar e assumir preocupações demanda coragem. Precisamos aprender a contribuir e correr riscos e estimular outros a fazerem o mesmo. Saiba o seu valor. Ter certeza do nosso valor e do valor dos membros da nossa equipe vai revolucionar a empresa e abrir caminhos que antes não existiam. Use a mesma técnica de reconhecimento nas relações pessoais e você mudará por completo a sua vida. Cultive o comprometimento e objetivos em comum. Compartilhem contextos e detalhes. Dê a todos os envolvidos uma visão de conjunto para que compreenda a situação por completo. Não fala uma coisa, não fala só o que interessa, não fala algo para manipular as pessoas fazerem aquilo que você quer. Ofereça consistência e significado ao trabalho, distribuindo as tarefas, as responsabilidades e as entregas, e confie nos resultados. Confie na sua equipe. Se a sua equipe que você desenvolveu, que você é o líder, que você é o exemplo, não for da sua confiança, então algo está errado com você, não é com as pessoas, não é com a sua equipe. Em meio à incerteza e ao medo, os líderes têm a responsabilidade ética de apoiar a sua equipe diante do desconforto, reconhecer sim a desordem, mas não incentivá-la, compartilhar informações e não exagerá-las ou forjá-las. Não amplie um contexto caótico, minimize os impactos desse caos para que vocês possam avaliar a vulnerabilidade e encarar com coragem os resultados ou as ações que devem ser feitas para conseguir solucionar aquele contexto mais difícil. Precisamos também demonstrar e apoiar o descaso, a descontração
e a recuperação. O descanso, né? Descaso não, gente. Falei, hoje tem alguma coisa estranha aqui. Bom dia, Júlio, seja bem-vindo. Precisamos também demonstrar e apoiar o descanso, a descontração e a recuperação. A falta de tempo livre de divertimento tem um efeito deletério na nossa produtividade. Se queremos viver uma vida cheia de propósito e contribuições, precisamos passar a cultivar o sono e a diversão de forma intencional. A diversão precisa fazer parte da nossa agenda. E muitas vezes a gente pode fazer do nosso trabalho, das nossas ações, das nossas interações, criar situações e momentos muito divertidos. Cultive uma cultura de pertencimento, inclusão e diversidade de pontos de vista. O verdadeiro pertencimento não requer que você mude, requer que você seja você mesmo. Seja o líder. Agora que eu vi que falta 5 minutos, né? Vamos lá. Seja o líder que sua equipe precisa. Sirva o seu time. Passe a recompensar os outros em vez de tentar ser recompensado. Ao assumir o papel de líder corajoso, é o momento de levantar a sua equipe e ajudá-la a se destacar. Se os outros não crescerem, só você crescer, eu diria que também há algo de errado com você, não é com o seu time. Tenha conversas diretas e tomada de atitudes coerentes com a sua equipe. Encarar de frente qualquer coisa economiza uma quantidade imensa de tempo e capacidade mental. Devemos nos comprometer a ajudar as pessoas a descobrirem os seus pontos cegos com segurança e apoio. Fatinha tá falando aqui, né? Com certeza. Coragem é liderar com ousadia e compaixão, não por meio do medo e do sofrimento. Empatia não é conectar-se a uma experiência. Empatia é conectar-se às emoções que sustentam uma experiência. A empatia é um dos pilares das culturas baseadas no vínculo e na confiança. Também é um ingrediente essencial para as equipes que assumem riscos e realizam confrontos. Para isso, importa compreendermos as 5 habilidades da empatia, que, óbvio, com 4 minutos não vai dar para aprofundar, mas eu vou citar as 5 aqui, e a Brené tem um capítulo especial para aprofundar e exemplificar cada uma delas, tá? Bom dia, Tavares, seja bem-vindo. Então, as 5 habilidades da empatia. Primeira, ver o mundo como os outros os veem, ou enxergar os pontos de vista. Segunda, não julgar as pessoas, julgar e compreender os fatos. Terceiro, entender os sentimentos de outras pessoas, da outra pessoa. Quarta habilidade de empatia, comunicar o que entendeu dos sentimentos dessa pessoa, né? Checar essa informação. Quinta habilidade, atenção plena, enfrentar as emoções negativas de forma equilibrada, ter a visão de conjunto que a gente falou lá no começo. Empatia é a essência da conexão, é o segredo para aceitar os sentimentos dos outros, refletindo uma experiência compartilhada do mundo e lembrando as pessoas que elas não estão sozinhas. É aquela frase lá que eu falei no começo também, né? Não você entender, não é o que o outro está fazendo, é o porquê ele está fazendo, o que está por trás do que ele está fazendo. Da mesma forma que a sua manifestação não é sobre o que você faz, é porque você faz o que você faz. Autoconhecimento e amor próprio também são importantes, pois nós somos o nosso modo de liderar. Para Brené, hoje há 3 áreas de focos fundamentais para a melhor forma de liderar: praticar a vulnerabilidade, tornar-se autoconsciente e ter conversas difíceis. É isso que ela fala o tempo todo e é sobre isso que ela traz essa experiência dela e essas informações riquíssimas no livro. Aumente o poder com as pessoas por meio da liderança distributiva e colaborativa e capacitando outras pessoas a liderarem também. Seja fiel a quem você é como pessoa. Respeite a sua jornada e assuma a sua história, liderando de maneira mais profunda e significativa. Líderes corajosos que vivem segundo seus próprios valores nunca ficam calados quando o assunto é difícil. O primeiro passo para viver de acordo com os nossos valores é identificar o que é mais importante para nós. E aí
ter a sua lista de valores. Qual a sua lista de valores? Como você os coloca em prática? No livro ela traz uns exemplos, tá? Valores operacionalizados incentivam a tomada de decisões produtivas. Se queremos nos orientar por nossos valores, temos que operacionalizá-los em comportamentos e habilidades que podem ser ensinados e observados. Precisamos assumir a responsabilidade de agir de maneira alinhada a esses valores, ter coerência e integridade. Integridade é escolher coragem em vez de conforto. É escolher o que é certo em vez do que é só divertido, rápido ou fácil. E é por seus valores em prática e não apenas declará-los. É a prática de novo, não a teoria. E aí, para finalizar, nesse último minuto, escolher a autenticidade e valor pessoal é um ato de extrema resistência. Escolher amar e viver com o coração pleno é um ato de desafio. Você vai se perguntar como é possível sentir tanta coragem e tanto medo ao mesmo tempo. Apenas não esqueça de se perguntar se assumir uma responsabilidade te aproxima do que te traz alegria e sentido. Se traz para você alegria e sentido, assuma essa responsabilidade. E siga em frente, com muita coragem, sempre. E aí, pontualmente, 11 horas, a gente encerra a live e eu desejo que a sua vida, cada vez mais daqui para frente, seja recheada de vulnerabilidades que vão te ensinar e te ajudar a se tornar uma pessoa cada vez mais íntegra e mais corajosa. Para quem chegou depois, esse é o livro dessa semana, de hoje, que a gente acabou de fazer a live, A Coragem para Liderar, de Brené Brown. Obrigada pela presença de todos vocês. Eu espero ter ajudado aí fazendo esse resumão, né, dando esse overview. Convido você de novo a ler esse livro, porque ele é maravilhoso, não só esse, todos os outros da Brené. Já perceberam que eu sou fã dela, né? Beijo grande, um excelente fim de domingo para vocês e uma semana maravilhosa desse mês de maio, fantástico, que se iniciou, né, durante essa semana. Beijo grande e até domingo que vem. Sim, domingo que vem é Dia das Mães e nós teremos live, tá bom? Beijo grande e até a semana que vem.